Olá, tudo bem? O MP na TV de hoje está no ar. Nosso convidado de hoje vai falar sobre abuso de autoridade. O Procurador-Geral do Ministério Público, Paulo César dos Passos, vem falar para a gente a respeito desse assunto que tem movimentado o mundo do judiciário, o mundo político e o país. Abuso de autoridade é o tema de hoje para a nossa conversa. Doutor Paulo, vamos falar sobre o abuso de autoridade, mas antes eu gostaria de conversar com o senhor a respeito do Conselho Nacional de Procuradores Gerais dos Ministérios Públicos dos Estados e da União, o CNPG, que o senhor assumiu como presidente em abril agora desse ano. O que vem a ser esse conselho, doutor Paulo? O Conselho Nacional de Procuradores Gerais, ele engloba todos os procuradores gerais do Ministério Público dos Estados, além dos procuradores do Ministério Público da União, a Procuradora-Geral da República, o Procurador-Geral do Trabalho, o Procurador-Geral Militar e a Procuradora-Geral do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. É um órgão que congrega os procuradores gerais para nós traçarmos diretrizes de atuação do Ministério Público brasileiro. Nós nos reunimos pelo menos uma vez ao mês, discutimos assuntos que interessam ao Ministério Público, fazemos uma interlocução com o poder político, fazemos interlocução com os tribunais superiores, a fim de que possamos desenvolver nacionalmente uma atuação mais uníssona das nossas instituições, mas principalmente desenvolver uma atuação que atenda melhor o cidadão que depende dos serviços do Ministério Público. E essa presidência, ela funciona de que forma? Cada estado assume uma presidência? Essa é a primeira vez que o Mato Grosso do Sul está na presidência, é isso? Sim. O Conselho Nacional, como eu disse, é um órgão de maior relevo para o Ministério Público brasileiro. A escolha do seu presidente é feita pela votação de todos os procuradores gerais, tanto aqueles dos estados como os procuradores gerais da União. Pela primeira vez, Mato Grosso do Sul, eu, enquanto Procurador-Geral de Justiça de Mato Grosso do Sul, fui eleito para presidir esse colegiado, o que para mim é motivo de muita honra, porque reafirma a confiança dos demais procuradores e procuradoras gerais em minha pessoa e no Ministério Público de Mato Grosso do Sul. Não há um rodízio, é uma eleição secreta, é uma eleição onde aqueles que têm o interesse de presidir o colegiado colocam o seu nome à disposição, ao crivo dos demais, e nessa oportunidade, agora em abril desse ano, quando assumi, e em março, quando fui eleito por unanimidade dos meus colegas. Todos os procuradores gerais e procuradoras gerais entenderam que nesse momento eu era a pessoa mais adequada para presidir o colegiado, o que, como eu disse, para mim foi um motivo de muita honra. E é um motivo de orgulho também para o Ministério Público de Mato Grosso do Sul saber que a gente tem um representante aí com essa capacidade que o senhor apresentou diante de todo esse conselho. Qual a importância disso para nós, Estado, doutor? Como eu sempre digo, isso não é fruto apenas do trabalho desenvolvido pelo Paulo Procurador-Geral de Justiça. É o trabalho do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, que vem sendo reconhecido nacionalmente como um dos melhores ministérios públicos brasileiros. Não só pela organização, pela estrutura que temos, mas principalmente pelo trabalho que desenvolvemos. Então isso para mim, como eu disse, é motivo de orgulho pessoal, mas é um motivo de orgulho institucional. Porque eu sempre digo, eu não sou Procurador-Geral de Justiça, eu estou Procurador-Geral de Justiça até maio de 2020 e é muito importante para a minha instituição e para a minha história, nesse momento, um momento conturbado do Estado brasileiro, um momento onde nós discutimos muitas transformações da Constituição Federal, muitas reformas, algumas até injustas e que atingem o Ministério Público brasileiro, nesse momento estar à frente deste órgão colegiado é um motivo de muito orgulho, mas também é um motivo que dá uma grande preocupação. Uma responsabilidade muito grande, né? A responsabilidade é enorme, porque além de ter a confiança dos meus colegas, eu tenho a missão de conduzir aquele colegiado para um bom caminho nesse momento de grande turbulência. E essas reuniões costumam ser em Brasília? As reuniões normalmente são em Brasília, onde nós temos feito ela em Brasília, porque é onde as coisas estão acontecendo, onde está o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, onde o Congresso, o Parlamento se fixa e, portanto, onde nós temos que ter a interlocução
política e jurídica com os demais atores do Sistema Nacional de Justiça e o sistema político também. Exatamente o que eu ia perguntar para o senhor, essa interlocução com a política, que é uma preocupação que todo mundo... mas o Ministério Público está sempre ali do lado dos políticos. Mas tem que estar, né, doutor? Essa é uma função do Ministério Público também, né? A Constituição é muito clara, né? Os poderes, eles são independentes, mas harmônicos entre si. O Ministério Público não se insere em nenhum dos três poderes, não é legislativo, não é executivo e não é judiciário. O que causa uma grande dificuldade para o cidadão entender, Sim. né? O Ministério Público é um órgão autônomo, é um órgão independente, é um órgão que decorre da própria Constituição Federal e não tem paralelo o Ministério Público brasileiro com nenhum Ministério Público no mundo, diante da gama de poderes e atribuições que o Ministério Público brasileiro tem. Mas o Ministério Público necessita ter a interlocução política. Por quê? Porque a nossa atuação, ela transforma a realidade não só dos poderes, mas também dos cidadãos. Então é importante que o Ministério Público converse, tenha um relacionamento harmônico com os demais atores políticos. Para quê? Para que a nossa atuação seja mais eficiente e menos custosa, a fim de que possa transformar o cotidiano de cada pessoa de modo concreto. Então é importante que o Ministério Público se relacione com harmonia, com respeito e sem perder a independência com os demais poderes e instituições. Porque esse é um exercício de democracia, né, doutor? Sem dúvida. A democracia e a república, res pública, a coisa pública, impõe a cada um de nós uma grande responsabilidade na nossa atuação, mas impõe também a obrigação de dialogar, de construir soluções que possam resolver os inúmeros problemas do Estado brasileiro. Que muitas vezes é resolvido em apenas uma conversa, em apenas uma palavra, né? Sim, nós temos avançado muito. A sociedade tem avançado muito, o Ministério Público tem avançado muito, possibilitando que nós encontremos soluções através do diálogo e do consenso, sem que possamos ter a obrigação de ajuizar ações, mas sim buscar soluções. Evidentemente que nem sempre é possível, através do diálogo e do consenso, a solução dos problemas. Existem situações que obrigam a atuação do Ministério Público. Existem situações que obrigam a atuação do Ministério Público com intensidade, a fim de que aqueles que praticam atos de corrupção, que praticam crimes graves, que atingem o nosso Estado como um todo, tenham que responder de forma severa e, eventualmente, inclusive, indo à cadeia e tendo seus bens todos bloqueados. Bom, doutor, então eu vou pedir um intervalo rápido e a gente volta para falar sobre abuso de autoridade, que eu acredito que seja aí a grande pauta do momento, até do CNPG mesmo, né? Bom, nós vamos para o intervalo rápido e já voltamos.